Bom dia, está começando o Conexão Saúde, um programa que tem como finalidade levar até você, telespectador, informações médicas altamente especializadas que vão lhe ajudar, principalmente na prevenção de doenças. Porque você sabe que nós aqui do Conexão acreditamos que a falta de informação, por si só, já é uma doença grave. Nossa convidada de hoje é a doutora Sandra Ribeiro, reumatologista. Vejam que assunto interessante, né? Todo mundo chama tudo de reumatismo, então ela vai aqui explicar muita coisa sobre as doenças reumáticas. Nós temos lúpus, artrite, osteoporose, gota, né? O ácido úrico aumentado. Então, ela vai conversar bastante conosco sobre esse assunto. Você pode aproveitar, fazer sua pergunta. O telefone que tem o WhatsApp é o 92981836285. Vou repetir, 92981836285. Pode fazer sua pergunta, que durante o programa a doutora Sandra Ribeiro vai responder para a gente. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Faz um tempo já que a gente conversou, não é? E feriado, Verdade. Doutora Sandra, tem um programa aqui da produção, né? Primeiro, assim, você poderia explicar para a população como é essa sua especialidade, né? Assim, o que você cuida, o que quer dizer a reumatologia? A reumatologia é uma especialidade que cuida das doenças que acometem as articulações e os ossos. Então, cuida do reumatismo. É o clínico das articulações e dos ossos, porque muitas vezes as pessoas confundem reumatologia com ortopedia, né? O ortopedia, ele faz as cirurgias, ele trabalha com fratura, e o reumatologista seria o clínico das articulações, né, das doenças que acometem as juntas. Você sabe que também existe essa confusão entre urologista e nefrologista, né? Sim. Então, nefrologista é médico do rim, mas das doenças clínicas do rim, né? Então, o urologista que cuida de cálculo renal, que opera o rim, é a mesma coisa na questão da reumatologia em relação aos ossos, não é isso? Aos ossos, isso mesmo. Mas vamos lá. Essas doenças reumáticas, né? A gente tem, assim, uma crença de que falou em doença reumática, está falando de velho. Não é isso? Assim, está com reumatismo. Isso é uma verdade? Não é? Ou há mais frequência com avançada idade? O que você poderia falar? Ou atinge todas as idades? Atinge todas as idades. Entanto que a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela fez uma campanha bem grande enfocando isso. Reumatismo não é doença de idoso, é doença de todas as idades. E isso é importante saber, porque até tem pessoas assim, a criança está com reumatismo, mas isso não é coisa de idoso? Não é coisa de idoso. Inclusive, as doenças reumáticas mais graves, elas acontecem na faixa etária mais jovem. Ok. Vamos lá. O que é o reumatismo? Esse termo que é extremamente conhecido. O reumatismo são aquelas doenças que acometem as juntas. Quando o paciente tem uma dor na junta, ele pode ter um tipo de reumatismo, onde se engloba pela Organização Mundial de Saúde 110 tipos diferentes de reumatismo. Só que o reumatismo, ele não fica só na junta, ele pode ter outros acometimentos. Muitas vezes o paciente pode aparecer com uma lesão de pele, para depois ter o quadro articular. Mas se ele tem acometimento da junta, é um tipo de reumatismo, seja ele infeccioso, seja ele genético, seja ele uma causa adquirida, e aí tem vários tipos de reumatismo. E eu lhe pergunto, tem também um dito popular, e a questão ele está com reumatismo no sangue e tal. Você poderia explicar isso, o que quer dizer? Quer dizer alguma coisa? Isso é dito popular mesmo, não existe reumatismo no sangue. O reumatismo, ele acomete a junta, acomete outros órgãos, e o que acontece? O paciente vai fazer o exame de sangue, nem todos, e aí algumas alterações vai ter no exame de sangue. E o exame de sangue, muitos exames são importantes para o diagnóstico das doenças reumáticas. E esse vulgo chamado reumatismo no sangue é porque quando pede uma prova inflamatória, ela está aumentada e vai dizer, estou com reumatismo no sangue, mas não existe isso. Ok. Quais são as principais doenças reumáticas que nós vamos abordar aqui, mas quais seriam as principais? O lúpus seria uma delas, a artrite, reumatoide? Depende muito da faixa etária, né?
O lúpus, ele é uma doença que acomete mais a faixa etária de mulheres jovens, mas acontece em criança, também acontece em homem, mas mais frequente nas mulheres, entre 15 a 25, 30 anos. Uma das mais frequentes no paciente mais idoso seria a osteoporose e a osteoartrite, que é a artrose, o chamado bico de papagaio, né, a degenerativa. E também existe, dependendo da faixa etária, homem, como a gota, como as espondiloartrites, também acomete o homem. Mas se você vê como frequência, nós temos a osteoporose e a osteoartrite no idoso. A criança pode ser desde a artrite reumatoide ao lúpus, as doenças do colágeno. A artrite reumatoide é uma doença bem frequente na população brasileira, tem 1,5% da população, né, mais de 10 milhões de brasileiros, que também acomete mais as mulheres e numa idade já acometendo de 35 a 45 anos. Bom, vamos conversar então sobre a artrite reumatoide, que está aqui no nosso roteiro, né? Primeiro, tem algum sintoma que a pessoa tem que se alertar? A artrite reumatoide é uma doença bem frequente, né? Como eu coloquei, mais de 10 milhões de brasileiros sofrem de artrite reumatoide. É uma doença que acomete a articulação, então o paciente tem dor na junta, e essa dor na junta, a junta mais frequente é mãos, né, punhos e também os pés e tornozelo, podendo acometer joelhos, cotovelos, ombro, todas as articulações. E essa dor que você fala, dói de qualquer jeito, mexendo ou não mexendo na articulação? Ou só quando o horário pior da dor do paciente de artrite reumatoide, ele dói, na verdade, 24 horas. Certo. Mas quando ele começa a tratar, não. Mas assim, a dor ela é mais intensa pela manhã. E o paciente tem a rigidez matinal, que a gente chama. Ele acorda de manhã, não conseguindo, com muita dificuldade de levantar e com dificuldade de fechar as mãos, porque ela acomete muitas articulações de punhos, das mãos, dos dedinhos, então inflama. Entendo. Esses seriam os sintomas iniciais? Esses seriam os sintomas iniciais. A artrite reumatoide, predominantemente, ela acomete inicialmente as juntas. E tem uma idade assim que... A idade é essa que eu coloquei. O paciente, a mulher jovem, né, de 30 a 40 anos, de 35 nessa idade. Mas também tem a artrite idiopática juvenil, que é uma artrite reumatoide que acomete criança, desde a idade de 2 meses de nascido. Que também os sintomas, os sinais são os mesmos. Dor na junta. Algum tipo de artrite idiopática da criança, a criança, quando é pequenininha, ela acomete muito com febre, faz uma lesão de pele, tipo um rache, e muitas vezes interna, já tomou vários antibióticos, porque depois pensando que vem... em infecção, né? Pensando em infecção, pensando em septicemia, é uma artrite idiopática grave, e aí o paciente, quando o reumatologista chega, o paciente já tomou vários antibióticos, que é mais difícil do diagnóstico, mas depois também acomete a articulação. E qual o exame, e se existe um exame que comprova o diagnóstico e tal, ou um diagnóstico clínico? A reumatologia, de um modo geral, né, como todas as doenças na medicina, elas são bem complexas. Muitas vezes o paciente tem duas doenças associadas, tipo artrite reumatoide lúpus, o artrite reumatoide dermato, polimiosite. Então, o que é importante? Uma boa história clínica, um bom exame físico, e aí o exame ele vai complementar. Mas assim, o que vai te levantar a hipótese diagnóstica, de você pensar qual doença é essa, qual tipo de reumatismo que o paciente está cometendo, é com um exame clínico pelo especialista. Né? A produção colocou aqui a questão do fator reumatoide. O que seria isso? O fator reumatoide é um teste que chama LATEX, né? Que você faz para dar o diagnóstico da artrite reumatoide quando você tem o quadro clínico, né? A história, o exame físico, e é um do exame de sangue que você faz para diagnosticar o fator reumatoide. A outra coisa importante também é a imagem. Se o paciente está em início de doença, dor inicial, você tem que fazer o ultrassom com Doppler. Não precisa nem de fazer a ressonância, para você ver se tem sinovite. E depois, se ele já tem um cometimento de mais tempo, você pode fazer um raio-x. Mas o fator reumatoide, ele ajuda a fechar esse diagnóstico. O paciente tem clínica, tem um sintoma no exame físico, aí você vai pedir. Só para explicar à população o que é o sinovite, né, que você usou esse termo, para mim, na verdade, esse termo, né, mas o que seria? Mas assim, porque a artrite reumatoide é uma doença que acomete, a nossa junta, ela é composta de vários componentes, do osso, da cartilagem,
dos tendões, e ela tem uma sinóvia, que é uma membrana que recobre. E a artrite reumatoide, essa sinóvia, ela inflama. E o exame que você pode ver essa sinovite não é o raio-x. É o ultrassom. O ultrassom com Doppler ou a ressonância. Ok. E, bom, tem o quadro clínico, né? Artrite reumatoide, fechou o diagnóstico, complementou, tem também esse exame... O látex, o fator reumatoide. De fator reumatoide e tal. Ok. O tratamento é remédio para toda a vida? É uma doença crônica. Toda doença crônica, o tratamento é crônico. Como você ter diabetes, hipertensão, você tem que ter todos os cuidados, mas tem que tratar cronicamente. Ou seja, pode reduzir a medicação no futuro? Pode reduzir. Porque assim, cada paciente se comporta, porque a artrite reumatoide ela tem evoluções diferentes. Tem paciente que evolui de um jeito, outro, cada um é um jeito. Então, você tem que tratar de acordo com o que você está percebendo no paciente. Mas o importante é o seguinte, o diagnóstico precoce, como todas as doenças, né? O diagnóstico precoce, o paciente entender o que ele tem e que ele tem tratamento. Né? Porque eles perguntam assim, reumatismo não tem cura. É como você dizer, hipertensão tem cura? Diabetes tem cura? Tem controle, né? Tem um controle e o paciente vai ficar bem, vai ter a sua atividade, voltar à sua atividade, o seu trabalho, vai viver uma vida bem. Então, na verdade, tem tratamento para evitar que ocorram as deformidades. E é isso que é já a próxima pergunta. A importância do tratamento também não é só por causa da dor, né? Não. Pode dar deformidade, não é isso? Porque se você não trata essa junta que está inchada, ela vai inflamando, vai destruindo e vai anquilosando. O que é a anquilose? Ela vai endurecendo. Ele não consegue mexer o punho, não consegue mexer o joelho. Aí você já vai precisar de um ortopedista, né? Vai fazer as deformidades que a artrite reumatoide pode fazer. Né? Então, é isso aí que é o importante, é você tratar, tirar a inflamação para o paciente melhorar a dor e também, como a gente diz, ficar bem, né? Ter a sua qualidade de vida. As pessoas que fazem exercícios de repetição, por exemplo, né, estão sempre mexendo com o mouse no computador, estão sempre com aquele mesmo movimento, também se trata com reumatologista, que a população fique clara, essas lesões, essas dores nas juntas, vamos colocar assim. Os tendões. Mas por exercícios repetitivos, o mesmo exercício. Sim, também é o reumatologista também. Okay. O reumatologista tem tendinite, as bursite, o reumatologista trata, como o ortopedista também trata, mas o reumatologista também. Tá? Ok. E só para esclarecer também, que é muito importante, existe alguma seleção, por exemplo, eu estou com dor no joelho esquerdo, e somente no joelho esquerdo, hipoteticamente. Pode ser reumatismo? Pode ter numa articulação somente? Pode. Ok. Tem reumatismo que só acomete uma articulação. Ok. Depois, passar o tempo, pode vir outra articulação. E tem reumatismo que o paciente tem uma dor hoje, passa 6 meses sem ter a dor, depois tem outra crise, a gota. Né? Ok. Vamos lá, nós vamos ter aqui um rápido intervalo comercial. Eu volto a lembrar que você pode participar. O telefone tem o WhatsApp, é o 929-8183-6285. Questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.